Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre o seu coração, querido aluno, todos os alunos que estão espalhados aí por todo o Brasil, também em Lisboa, em Portugal, nos Estados Unidos. É um grande prazer, um privilégio estar novamente com você para nós continuarmos compartilhando a respeito das epístolas gerais. Em particular, nós começamos compartilhando a carta de Tiago. Hoje é a nossa quarta aula. E nós vamos continuar, então, o nosso estudo da carta de Tiago. Como nós já falamos, você sabe que as epístolas gerais, elas foram escritas para todos os crentes daquela época. Então, ela não foi endereçada para um grupo de pessoas específico, nem para uma igreja específica, mas é para todos os crentes que viviam naquela época. Então, essas epístolas, essas cartas são extremamente práticas e atuais. E, especialmente, a carta de Tiago é uma carta muito moderna e muito atual para os nossos dias. Nós vamos continuar hoje nesse estudo e vamos falar hoje como saber se a nossa religião é verdadeira. Como saber se a minha religião é verdadeira? Antes eu queria ler o texto com você. Nós vamos orar para que o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de revelação venha sobre nós, trazendo luz e clareza sobre essas verdades tão poderosas e práticas para a nossa vida cristã. Amém? Vamos ler o texto então, Tiago, capítulo 1, verso 16 até o verso 27. Acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse texto é poderoso. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra salvar aqui é transformar, livrar do sofrimento. Então isso é importante para nós que estamos expostos a essa verdade de Tiago aqui, e diz claramente que a palavra de Deus é uma chave, é um remédio poderoso para salvar a nossa alma, para transformar a nossa alma. Verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Então observe que essa aqui não é a lei de Moisés, essa lei perfeita aqui não é a lei lá do Velho Testamento, é a lei da liberdade, é a lei do Espírito e da vida. Nós fomos transportados do império das trevas e fomos trazidos para o reino do Senhor Jesus. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 8 que nós fomos libertos da lei do pecado e da morte e agora nós estamos debaixo de uma lei superior, que é a lei perfeita de Deus, é a lei do Espírito e da vida. Essa é a lei da liberdade e Tiago está nos exortando a nela perseverarmos, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, quem pratica a palavra não é apenas um ouvinte negligente, mas é um operoso praticante, ele vai ser bem-aventurado no que realizar. Verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
Amém? Feche os seus olhos onde você está. Vamos orar pedindo ao Senhor espírito de revelação nesse momento para compreendermos as verdades da palavra de Deus. Pai, nós oramos nessa hora por espírito de revelação, no pleno conhecimento da tua verdade. Estamos diante da tua palavra que é viva, que é poderosa e eficaz. Ela é operante nas nossas vidas. E nós oramos para que os olhos espirituais do nosso coração sejam iluminados, para que nós possamos compreender com clareza e termos entendimento espiritual dessas verdades que vamos compartilhar, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos hoje falar sobre como saber se a nossa religião é verdadeira. Quando nós falamos religião, óbvio que aqui, na verdade, nós não estamos falando da religião como as pessoas costumam entender ou até mesmo praticar, porque, na verdade, a única religião que foi criada por Deus é a religião judaica. Nós não somos uma religião, o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um relacionamento. Mas nós falamos religião, na verdade o Tiago está falando de religião aqui, só de maneira didática para nós entendermos que é uma prática piedosa, é uma maneira de nós exercitarmos a nossa fé, a fé que nós professamos. Mas é importante você ter o conceito correto do que é a religião, porque na verdade Deus abomina, Deus rejeita a religião, Deus rejeita o religioso, porque a religião nada mais é do que tudo que o homem faz apenas de boca para fora, apenas exteriormente. Quando você fala de religião, você logo lembra de algo exterior, de uma liturgia, de uma indumentária, de uma prática apenas exterior. E Deus não quer que você viva, que eu viva uma prática apenas exterior, não. O Senhor quer que você tenha realidade. E por isso que você vai perceber agora, Tiago ele vai falar de uma realidade. Porque muitas pessoas estão debaixo de um engano que estão servindo a Deus, que estão vivendo para Deus, que estão fazendo uma obra de Deus, mas na verdade elas estão vivendo uma religião morta, uma religião vã, que não é verdadeira. Então, a ênfase desse parágrafo aqui de Tiago é que ele está falando sobre o auto-engano, porque uma coisa é um crente que é enganado pelo diabo. O diabo o engana, o diabo cega o seu entendimento. Mas outra coisa bem diferente é quando essa pessoa que peca porque ele se engana a si mesmo. Isso aqui é uma coisa muito séria, muito grave, por isso que Tiago vai abordar. Nós precisamos orar sempre para que o Senhor nos livre de todo auto-engano. A pessoa que tem um véu, como que uma prancha nos seus olhos, ela não consegue ver, ela não consegue avançar para compreender os caminhos de Deus, e essa pessoa está debaixo de um próprio engano. E por isso, a verdadeira religião é sempre centrada na palavra de Deus. Você vai perceber que a verdadeira religião, ela está completamente conectada com a palavra de Deus. A verdadeira vida cristã, ela não pode ser desassociada da palavra de Deus. Então, são muitas as evidências de um crente verdadeiro. São muitas evidências que você pode perceber de alguém que realmente foi gerado pela palavra, de alguém que vive em coerência com a palavra de Deus, não apenas uma prática exterior. Se você observar nos evangelhos, quando Jesus repreendeu os fariseus e confrontou os fariseus, uma das coisas mais fortes que Jesus confronta ali na vida dos fariseus é essa hipocrisia, essa incoerência daquilo que eles falavam, do que aquilo que eles viviam. Então, eles eram preocupados com se mostrar para as pessoas, então eles oravam nas praças, eles usavam filactérios, que eram pedacinhos da Torá escritas nas franjas, eles eram dizimistas, eles jejuavam 2 vezes por semana, mas o Senhor diz a eles que eles eram como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É aquele túmulo pintado de cal, branquinho por fora, mas dentro está cheio de podridão de ossos. Ou seja, o Senhor estava confrontando essa incoerência, essa hipocrisia de vida. Ou seja, era uma religião aparentemente bonita, correta, com as roupas bonitas, todas perfeitas,
uma fala bonita, aquela fala piedosa, mas a realidade interior não estava coerente com aquilo que estava sendo falado. Então, a religião é algo abominável ao Senhor. Essa religião apenas de aparência, apenas de falar com a boca, mas o coração está longe, não é o que o Senhor quer de nós. E por isso nós vamos ver algumas evidências aqui de que realmente um crente genuíno e verdadeiro vai manifestar na sua vida cristã. A primeira delas é que o verdadeiro crente, ele nasce da palavra de Deus. O verdadeiro crente, ele é gerado pela palavra de Deus. Olha o que diz o verso 18, aí de Tiago 1. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, nós somos gerados pela palavra. É interessante que lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, a palavra começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que foi feito, que foi criado por meio do verbo, ou seja, da palavra. Nós também fomos gerados pela palavra de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Você olha lá em Gênesis, o princípio da criação, dessa criação, o Senhor criou todas as coisas pela palavra. A sua palavra foi liberada e o Espírito que pairava sobre a face das águas ali, Ele também gerou essa vida através da palavra. Então, nós fomos gerados pela palavra de Deus. Essa palavra não pode voltar para o Senhor vazia. Lá em Isaías 55, ele mesmo diz, a minha palavra não voltará vazia, sem que antes ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é poderosa. Nós fomos gerados pelo poder dessa palavra. Então, um genuíno cristão, um verdadeiro cristão, ele é gerado, ele nasce pela palavra de Deus, pela palavra viva do Senhor. Segundo, o verdadeiro cristão, ele também acolhe essa palavra. Um dos sinais de um crente genuíno e verdadeiro é que ele vai acolher com mansidão essa palavra. Olha no verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Interessante que essa palavra implantada aqui fala de algo que vai instruir outros, que vai trazer instrução, direção. Então, essa palavra é implantada em nós para nos conduzir agora nesse novo caminho, nessa nova vida. Um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, ele vai valorizar a palavra de Deus, ele vai acolher a palavra de Deus com avidez. Acolher fala de você receber com muito apreço, com muito carinho, com muito cuidado. Esse é o significado da palavra acolher. Então, o verdadeiro cristão, ele não despreza a palavra. Ele não está preocupado apenas com uma liturgia, com uma aparência exterior, não. Ele está voltado para a palavra de Deus, ele acolhe a palavra de Deus, ou seja, ele recebe com muito cuidado, com muito carinho, ele observa a palavra de Deus e ele procura viver em linha, em concordância com essa palavra de Deus. Ou seja, ele valoriza o que a palavra de Deus diz. É muito importante que você observe esse fruto, né, nas pessoas que se dizem cristãs. É muito importante que esse fruto também seja visto nas nossas vidas, porque o verdadeiro crente, ele vai valorizar o que a palavra de Deus diz, porque na palavra de Deus está todo o conselho de Deus. Mas também o verdadeiro crente, ele pratica a palavra. Ele não apenas acolhe a palavra. Interessante que Jesus, ele conta a parábola do semeador, lá em Mateus, e ele fala que teve um tipo de solo que recebeu a semente. E no primeiro momento ele ficou alegre, mas depois as preocupações da vida, né, as outras coisas ofuscaram ali aquela semente e ela não pôde germinar e não pôde crescer. Assim também às vezes acontece. Algumas pessoas podem até receber, acolher a palavra, mas por faltar a prática dessa palavra, essa pessoa, ela não vai produzir frutos dignos de arrependimento. Ela não vai produzir frutos coerentes com a sua
fé. Então, o verdadeiro crente, ele sempre vai praticar a palavra. Ele acolheu a palavra com mansidão e agora ele vai pedir ao Espírito Santo para o ajudar a praticar aquilo que ele acolheu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele leu, aquilo que ele meditou, e ele vai então colocar em prática essa palavra. Essa prática da palavra é tão importante, porque Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 7, verso 21 em diante, ele diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos isso em Teu nome, nós pregamos em Teu nome, expulsamos demônios, curamos, mas o Senhor vai lhes dizer explicitamente, publicamente: não vos conheço. Por quê? Porque essas pessoas fizeram algo fora, desconectados da palavra de Deus. Não adianta nada só fazer algo como para o Senhor, não, você precisa fazer algo que está em linha com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. Essa prática precisa estar em concordância. Essa prática também ela é poderosa porque o Senhor conta sobre aqueles dois construtores. Um construiu a sua casa na areia. E a palavra diz que vieram os ventos, transbordaram os rios, soprou grande tempestade sobre aquela casa e ela desabou. Foi grande a ruína daquela casa. Por quê? Porque ela fora construída na areia. Mas, por outro lado, tem um outro construtor, que ele edificou a sua casa na rocha. Interessante que o Senhor explica depois a parábola. Esse que edificou a sua casa na rocha, nada mais é aquele que ouviu e praticou a palavra. Então, a prática da palavra é como você construir a sua vida cristã, a sua casa, o seu ministério na rocha. Ou seja, virão os ventos fortes, as tempestades virão, os rios vão transbordar, sim, assim como naquele que construiu a casa na areia. Mas a grande diferença é que aquele que ouve e pratica a palavra, essas circunstâncias vêm, essas tribulações vêm, mas ele permanece inabalável, porque a prática da palavra nos coloca em consistência, nos fundamenta, e diante das circunstâncias adversas que virão, nós permaneceremos inabaláveis, firmes. Portanto, a prática da palavra é fundamental para confirmar realmente a veracidade de um cristão, a genuinidade de um cristão. Então, quem pratica essa palavra, ele vai conhecer a si mesmo. O verso 23, Tiago diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, quem pratica a palavra, ele vai ter luz de si mesmo. É muito tremendo quando você olha para a palavra de Deus, medita nela de dia e noite, e você tem um desejo de praticá-la, de fazer com que essa palavra seja viva na sua vida. Você vai perceber que você vai ter luz e clareza da sua realidade. Assim como Paulo diz, lá em Romanos capítulo 7, 18, Paulo diz: eu sei que em mim mesmo, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum, porque o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. E ele ficou em crise. Paulo chegou num conflito, porque ele disse: poxa, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço o tempo inteiro. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele mesmo diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Antes de Cristo, o homem não conseguia se alinhar ao padrão da palavra de Deus, ao padrão dos caminhos de Deus, dos preceitos de Deus, mas graças a Deus, porque Jesus morreu na cruz e Ele agora vive essa vida em nós, e através de nós, e em Cristo. Nós podemos então fazer a vontade de Deus, praticar a palavra de Deus, porque em Cristo nós somos mais que vencedores e por meio dele nós podemos cumprir tudo que Deus nos pede. Por meio de Cristo nós podemos fazer tudo que Deus nos pede, porque agora nós temos essa capacitação do céu, que é o Senhor Jesus vindo habitar em nós para nos fazer cumprir a vontade de Deus. Por isso que a palavra aqui, ela é comparada não com uma semente, como lá na parábola do semeador, mas ela é comparada com um espelho. Em relação ao espelho, há alguns perigos aqui que nós precisamos, então, evitar, olhar só de relance no espelho. Por quê? Porque nós não podemos esquecer o que nós vemos no espelho.
Quando Tiago usa essa ilustração, ele está querendo mostrar a importância de você, ao ler a palavra, não só ser alguém negligente, alguém leviano, superficial, não. Assim como você olha para o espelho e logo sai e esquece da sua aparência, o que ouve apenas a palavra vai acontecer da mesma forma. Ele só ouve, ele é negligente, ele é um ouvinte que não se atenta para a verdade que está ali diante dos seus olhos. E logo ele vai esquecer e logo essa palavra não vai ter efeito nenhum na sua vida. Portanto, você precisa ser alguém, nós precisamos ser alguém que olha para a palavra de Deus com atenção, e busca a revelação, e busca o entendimento espiritual, e continua meditando, e continua gastando tempo ruminando essa palavra, para que mesmo depois que nós terminarmos de ler, essa palavra continue viva, continue incendiando o nosso coração em todo o tempo. Quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre. É o que a palavra do Senhor diz no verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, que essa lei do Espírito agora dentro de nós, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, quem pratica a palavra, ele se torna verdadeiramente livre, porque a palavra de Deus, ela vai ser um prumo, ela vai ser um guia dentro de você, que vai levar você a viver não mais debaixo da lei do Velho Testamento, da lei de Moisés, mas você vai viver agora debaixo da lei superior, que é a lei do Espírito e da vida. Então hoje, quando você olha para a palavra de Deus, quando você observa a nova aliança e o Novo Testamento, não há regras. O Senhor não quer que você siga regras, passos. É impressionante como que nós muitas vezes queremos coisas práticas, passos, nós queremos uma mágica, nós queremos caminhar em algo metódico, mas o Senhor diz, você agora vai ser conduzido pela vida dentro de você. É um relacionamento de vida, e por isso vai te dar liberdade. Por quê? Porque agora você não vai estar debaixo da influência da árvore do conhecimento do bem e do mal, do que é certo ou do que é errado, do que pode, do que não pode, do que é pecado, do que não é pecado. Não, você vai ser conduzido pela sua consciência, guiado pelo Espírito Santo de Deus a toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus que vai conduzir você. Paulo mesmo diz, lá em 1 Coríntios 6, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, e eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, o que é isso? É a lei da liberdade. Quando você decide praticar a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai perceber situações e o próprio Espírito vai confirmar no seu coração. Isso é lícito. Isso pode, não tem regra, não tem restrição, mas não convém para você, porque você é filho de Deus, você agora tem uma outra natureza dentro de você. Percebe a diferença de você estar sendo conduzido por uma religião cheia de regras, de normas, de liturgias, de preceitos, e você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, quem pratica a palavra de Deus vai se tornar livre. De verdade, porque ele não vai ser conduzido por leis humanas, por doutrinas de homens, ele vai ser conduzido pela lei do Espírito e da vida. Aleluia, glória a Deus. Quem pratica a palavra também torna-se bem-aventurado no que realizar. O versículo termina aqui, o verso 25, dizendo, esse será bem-aventurado no que realizar, será feliz. Por quê? Porque eu sempre gosto de dizer, a palavra de Deus é um manual do fabricante. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e o Senhor nos deu hoje, é um privilégio muito grande nós termos, nem todos os homens que viveram na terra tiveram o privilégio que nós temos hoje. Você pode imaginar Abraão, você pode imaginar Noé, você pode imaginar Moisés, eles não tiveram o privilégio que nós temos hoje, de ter experiências relatadas, princípios aqui colocados para nós, para nos orientar, para nos instruir, para nos exortar, para nos consolar. Muitos deles, Moisés mesmo foi usado por Deus para escrever parte da palavra de Deus
nós chamamos, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que cremos que foi Moisés que escreveu, ou seja, ele teve ali que ser conduzido pelo Senhor para escrever algo que para nós hoje é instrução, é bênção, porque muitas dessas coisas, Paulo mesmo diz, lá em 1 Coríntios 10, ele vendo ali a experiência, lendo a experiência do povo de Israel, na saída do Egito, rumo a Canaã, caminho pelo deserto, o próprio apóstolo Paulo diz que estas coisas que eles viveram foram escritas para nossa advertência, para nossa instrução. Isso é muito privilégio. Então, quem observa a palavra, quem pratica a palavra, ele vai ser feliz, ele vai ser bem-aventurado. Por quê? Porque ele vai andar de acordo com o manual de instrução. Ele vai caminhar de acordo com a orientação perfeita de Deus. Por isso que quando nós renovamos a nossa mente com a palavra, Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 12, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por conta disso, qual que é o resultado disso? Você vai ser feliz, vai ser bem-aventurado, vai se sentir realizado, aquele senso de propósito. Eu estou vivendo no centro da vontade de Deus, eu estou vivendo em linha com a vontade de Deus. Não tem nada mais gratificante do que você caminhar em concordância com a palavra de Deus e perceber que você está no trilho certo, na direção certa. Há um confirmar do céu sobre a sua vida, há um selo de Deus sobre a sua vida, e isso vai trazer satisfação, vai trazer alegria, vai trazer paz, gozo, consolo, vai trazer refrigério para a sua alma. Isso é o resultado de quem pratica a palavra. Mas o crente verdadeiro também, ele tem relacionamentos governados pela palavra de Deus. No verso 19, Tiago vai dizer: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Portanto, a comunicação é a chave para um relacionamento saudável. Essa questão que Tiago coloca aqui, é fundamental para os nossos relacionamentos, porque um crente verdadeiro, ele vai ter relacionamentos governados pela palavra de Deus, ele vai observar o que a palavra de Deus diz a respeito dos relacionamentos. Por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, o Samuel de 10 anos e o Caleb de 9, e eles muitas vezes estão ali em um pega entre eles, e eu sempre os instruo com base na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos mostra princípios poderosos para os relacionamentos. E eu sempre ensino para eles um princípio, porque é muito comum da idade deles, da fase que eles estão vivendo, é comum até mesmo da natureza do menino, porque meninas são diferentes, mas o menino, eles são ali ávidos por luta, tal, é muita intensidade, é muita energia. Eu sempre gosto de chamar eles de Nescau, energia que dá gosto, porque tem energia de sobra. Mas eu sempre mostro para eles um princípio que Jesus deixou para nós em Mateus, um princípio de relacionamento. Sempre faça com o outro o que você gostaria que os outros fizessem com você. Esse é um princípio básico. Da maneira como você quer ser tratado, trate os outros. Um princípio tão básico. Ou seja, tem muitas pessoas que ignoram isso. Ele quer ser muito bem tratado, mas ele ignora o fato do outro também querer ser bem tratado. Então, se você pratica a palavra, se você observa a palavra, você vai perceber que os seus relacionamentos vão ser saudáveis, vão ser relacionamentos coerentes, vão ser relacionamentos que vão produzir vida, vão trazer paz e harmonia para a sua vida, né? E essa comunicação é fundamental para que esses relacionamentos aconteçam de maneira saudável. Então, o verdadeiro crente, ele deve saber se controlar, tanto verbal quanto emocionalmente. Porque Tiago vai falar aqui sobre lidar com a língua, sobre lidar com a ira, sobre ter a paciência para ouvir. Então, é muito forte isso que ele está dizendo aqui. Então, todo homem seja pronto para ouvir. Então, primeira coisa, nós precisamos ser prontos para ouvir. Você sabe, essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. O próprio Senhor Jesus, ele usou uma prática, um exemplo bem prático para dizer que a melhor parte é ouvir. Você lembra do evento lá em Betânia, quando Jesus foi ali para a casa de Maria, Marta e Maria.
E a palavra diz que Jesus estava ali falando, e enquanto Marta estava correndo e agitada por todas as questões ali, preparando o jantar e naquela correria, Maria sentou aos pés do Senhor e ela estava ouvindo. Ela não estava, a Bíblia não diz que ela estava perguntando, interrogando, questionando, não. A palavra do Senhor diz que ela estava ouvindo. E Marta, percebendo aquela situação, ela foi reclamar. E é justa a sua reclamação. Se fôssemos nós, também nós iríamos achar estranho. Espera aí, só eu que estou aqui trabalhando, fazendo. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui é importante. Mas Jesus não censurou Maria. Interessante que Jesus falou para Marta, Marta, por que você anda agitada, correndo para todos os lados? Por que você está preocupada? Maria encontrou a melhor parte. Então nós podemos afirmar, com base nas palavras de Jesus, que ouvir é a melhor parte. Porque ouvir vai requerer de nós humildade, vai requerer de nós paciência, vai requerer de nós uma atitude de abrir mão do nosso eu, do que eu acho, do que eu penso, do que eu queria. Não, quando você para ouvir, você está se esvaziando de si. Isso vai trazer bênção sobre a sua vida. Então, Tiago diz claramente que a primeira coisa aqui para os nossos relacionamentos saudáveis, relacionamentos de vida, é você ter um coração pronto para ouvir, disposto para ouvir, ter aquela disposição para esperar pacientemente, ouvir. Quantas vezes aconselhando pessoas, e principalmente mulheres, irmãs, muitas vezes ali, irmãs aflitas, angustiadas, e elas falam, pastor, eu preciso sentar com o senhor agora para o senhor orar comigo. E às vezes eu sento e falo, o que está acontecendo? Me fala o que está acontecendo. E aquela irmã desaba ali, falando todos os detalhes, e às vezes, quando eu tenho um tempo maior, eu deixo ela falar mesmo, e às vezes já aconteceu de eu ficar ali 1 hora e meia, ouvindo. E aí no final, quando a pessoa termina de falar, eu falo assim, tem mais alguma coisa que você queira falar? Ela respira aliviada e fala, pastor, só de eu falar isso aqui, para mim, já resolveu. Eu falo, eu vou orar com você, mas a hora que eu termino de orar, eu percebo que só o fato dela ter encontrado alguém para ouvi-la, ali ela já se sente aliviada e já percebe ali que o seu problema foi resolvido. Por quê? Porque as pessoas precisam de alguém para ouvi-las. Mas, infelizmente, hoje, as pessoas querem falar. É por isso que Tiago diz que nós precisamos ser tardios para falar. Tardio para falar. Por que tardio para falar? Porque muitas vezes nós vamos ver isso nas próximas aulas, mais especificamente no capítulo 3 de Tiago, que ele vai falar muito sobre a língua. E por que nós precisamos ser tardios para falar? Porque muitas vezes nós vamos tropeçar no falar. Vamos tropeçar no falar, no emitir a opinião, no dar as pitadas ali onde não deveria, de falar o que não deveria, na hora que não deveria. E por isso que Tiago está sendo bem claro aqui, você deveria ser tardio para falar. Ou seja, medite antes de falar. Quantas pessoas, elas não pensam antes de falar, e elas vão falando qualquer coisa, e algumas até acham isso bonito. Elas dizem, não, eu sou assim mesmo, eu falo o que vem na língua mesmo, o que vem na boca, eu sou sincero, eu sou honesto. Mas é uma honestidade tola, é uma sinceridade tola, porque Provérbios diz, Salomão diz, que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Não é que ele é sábio, mas ele é tido como sábio, ele se passa por sábio. Por quê? Porque ele calou. Então, seja tardio para falar, pondere antes de falar. Isso é muito comum nos relacionamentos conjugais, muitas vezes ali no momento de ira, no momento de calor ali, numa discussão, de uma discordância, é muito comum às vezes os cônjuges quererem falar. E é nessa hora que vem o perigo, é nessa hora que mora o perigo. Por quê? Porque muitas vezes, debaixo de ira, debaixo de raiva, debaixo de contrariedade, nós vamos liberar palavras ferinas, palavras que não vão ser saudáveis, palavras que não vão produzir resultados
benignos, bons. Isso vai produzir tristeza, vai produzir amargura, ressentimento, mágoa e pode produzir até a morte. Então, muito importante que você tenha esse controle. Para isso, Tiago fala da terceira coisa, que o verdadeiro cristão, ele precisa ser tardio em irar-se. Irar-se. Ou seja, ele precisa ter um controle emocional. Olha, meu irmão, isso é algo que nós precisamos buscar em Deus. Isso é algo que é um fruto do Espírito. Nós não vamos tratar a questão da ira diretamente, não. A ira é apenas o fruto. É o fruto, na verdade é a obra da carne. É a obra da carne. E por isso que Paulo diz claramente, andai no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, não somos nós que vamos vencer a ira, mas é quando nós nos enchemos do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito que vai se manifestar? Domínio próprio, mansidão, longanimidade. Tudo isso é fruto do Espírito. Então não é uma obra, vencer a ira não é uma obra humana. Nós mesmos não vamos conseguir vencer a ira usando autoajuda, 5 passos, 10 passos, 20 passos, 40 passos para vencer a ira. Você vai perceber que você vai se frustrar e no momento que você está ali, talvez no 20º passo, no 30º passo, você vai explodir em ira, porque não é algo que você vai vencer em você mesmo, mas é um fruto do Espírito. O fruto é espontâneo, é natural, ele vem espontaneamente. Quando que ele vem? Quanto mais nós nos enchemos no Espírito, quanto mais nós decidimos andar no Espírito, mais o fruto do Espírito vai se manifestar na nossa vida. Portanto, é uma obra realizada totalmente, 100% pelo Espírito de Deus dentro de nós. Por isso nós precisamos ter essa decisão de nos encher do Espírito. Como que nós vamos ser prontos para ouvir? Como que nós vamos ser tardios para falar? Como que nós vamos ser tardios para nos irar? Nos enchendo do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais o fruto do Espírito vai se manifestar com amor, com alegria, com paz, com longanimidade, com mansidão, com domínio próprio, benignidade, fidelidade, e diz a palavra, contra essas coisas não há nenhuma lei. É o fruto do Espírito dentro de nós. Então é muito importante que você creia que esses relacionamentos precisam ser pautados com base na palavra de Deus, e é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Mas, por fim, o crente verdadeiro também tem as suas ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus. Então, aqui Tiago vai falar da religião pura e verdadeira, e ele vai mostrar que essa religião, ela vai muito além dos ritos e das doutrinas de homens. Muitas pessoas são muito apegadas a essas doutrinas. É por isso que a autoajuda ela faz tanto sucesso hoje, porque as pessoas querem sempre ter passos práticos, elas querem ter regras, elas querem ter algo bem mastigadinho, bem didático para elas, mas a palavra do Senhor diz claramente que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e vermos qual que é a verdadeira e pura religião. Então é preciso celebrar a liturgia da vida, porque tanto o Senhor coloca aqui o seu prumo em nós, e para que nós possamos fazer essa pergunta, será que nós somos verdadeiros religiosos ou não? Como que eu sei se eu sou alguém que tem um relacionamento genuíno, piedoso com Deus, segundo o padrão de Deus, segundo o prumo de Deus colocado em nós pela sua palavra ou não? Então, Tiago vai mencionar aqui um aspecto negativo e 2 positivos. Primeiro, como que eu sei? Então, aquele que tem uma vida piedosa, de acordo com a vontade de Deus, ele tem o controle da língua. É muito importante. Então, Paulo diz claramente, Tiago diz no verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, o controle da língua aqui é fundamental. Como que você pode saber se a sua religião não é vã? Se o que você está vivendo hoje, a sua vida cristã hoje é genuína e verdadeira, você precisa, então, ter a sua língua refreada. Você não pode ser esse tipo de crente que fala qualquer coisa, que fala tudo que pensa, tudo que acha, tudo que sente, não. Você precisa ser tardio para falar, e para isso você precisa ter o controle da sua língua. Mas também ele tem uma vida santa.
no verso 27, na parte B, ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, ter uma vida santa nada mais é do que você ser separado. Santo significa ser separado. Você não pode ser comum, você não pode ser alguém que se mistura no meio do mundo. Não, você precisa ser, de fato, alguém separado, alguém distinto. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: você é diferente. Você é crente? Essa é uma experiência muito comum que nós temos no dia a dia, quando nós não estamos envolvidos aqui no prédio da igreja, junto com os irmãos. Quando você sai para fora e você conversa, e você convive com alguém, se você é alguém genuinamente cristão, as pessoas vão perguntar: você é diferente. Você tem algo diferente. Por quê? Porque você é santo, você é único, você não é comum, você é alguém que tem a própria vida de Deus habitando em você. Terceiro, ele também tem compaixão dos necessitados. Ou seja, Tiago vai colocar bem claramente aqui que a verdadeira vida cristã, o verdadeiro relacionamento com Deus, um crente genuíno, ele vai manifestar o quê? Compaixão. Não tem como você ignorar o clamor dos necessitados. Não tem como você dizer que é um cristão genuíno, verdadeiro, que é um cristão, ou seja, você tem Cristo habitando dentro de você, se você não tem compaixão. A palavra do Senhor diz, lá em Mateus, que Jesus, quando ele viu aquele povo que estava como ovelhas sem pastor, ele se encheu de compaixão por eles. Ou seja, Jesus, ele era alguém cheio de compaixão, ele se compadecia do enfermo, ele se compadecia daquele que estava debaixo de opressão maligna, ele se compadecia do povo que estava ali para ouvi-lo e não tinha depois comida, e ele fez aquele povo, aquela multidão se assentar, e ali houve uma multiplicação sobrenatural de pães e peixes. Por quê? Porque o Senhor tinha compaixão. Isso é fundamental para a nossa vida cristã, em nome de Jesus. Eu queria então encerrar nessa hora, orando por você, para que o Espírito de Deus pudesse confirmar no seu coração essa palavra da graça, essa palavra da verdade que vai produzir transformação e mudança genuína na sua vida. E vai fazer com que você seja um cristão genuíno diante do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro pelos meus irmãos, para que cada uma dessas palavras liberadas aqui nessa hora sejam vida no espírito de cada um deles e que possa produzir frutos abundantes, frutos dignos de arrependimento, que haja de fato, ó Deus, revelação, entendimento, que produz transformação em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula, em nome de Jesus.